Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Não Foi Sorte. Eu sou Luciana Danfer e hoje meu convidado é o ator Alan Souza. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço aqui, ó, falar um pouco aí da nossa história. Então, quero saber, aquela já fazendo várias perguntas. Então, na verdade eu sempre começo perguntando, porque eu acompanho um pouco do trabalho do artista, mas eu não sei quando a arte começou, quando a arte entrou na vida dessa pessoa. Então, a minha primeira pergunta é, quando foi seu primeiro contato com a arte? Se você sempre quis ser artista ou se foi um acaso, você queria muito ser outra coisa e acabou entrando na arte? Como é que foi esse encontro? Eu acho que a gente, como ser humano, a gente está aqui na busca de um propósito de vida, né? Com certeza. E eu tive a sorte, não sei se foi sorte, mas de ter um contato com a arte desde criança. Que é um privilégio, isso é um muito privilégio. Verdade. E eu tenho uma história que muitos sabem, assim, quando falo de entrevistas, assim, que até tenho muito orgulho em falar que eu cresci e o meu primeiro contato com a arte foi com Chico Science. Minha avó, no muro da casa da minha avó, tinha um produtor Evêncio, né, que na época era dono do mercado pop, era aquele movimento cultural que existia nos inícios dos anos 90, em Recife, sou pernambucano, e eu me lembro que a criançada, a gente ficava em cima do muro vendo Chico, que eu acho que nem era ainda Nação Zumbi, me lembro que eles ensaiavam ainda com aquele microfone com fio e tal, e eu vi aquilo, eles ensaiarem, e a gente era criança, e quando terminava, a gente sempre jogava muita bola na rua ali, né? E o Chico, ele descia, ele tinha um Landau, um carro assim, antigaço, assim, ele parava o carro em frente. Era a sensação. Era a sensação da criançada. E a gente jogava bola junto com ele jogava bola com a gente e tal. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato que eu tive com a arte. Foi a partir dali, eu falo que é por causa das alfaias, né, de maracatu, foi o que me encantou. E aí eu, sei lá, alguns anos depois eu comecei a estudar bateria, né? E aí comecei... Enfim, aí é sonho de moleque você ter sua banda de rock. Aí você teve também? Tive banda de rock, de pagode. Migrou de não, extremo de uma hora a pra outra. outra eu já comecei a trabalhar. Eu começava a me chamar de fazer pra tocar em shows e tal. Então isso assim, até meus 14, 15 anos eu tocava bateria, né? Então, aí como é que foi isso? Na sua infância, assim, o seu contato com a arte era mais com a música? Ou você se envolveu com teatro, com audiovisual? Na verdade, sempre foi com a música, assim. Por um tempo na minha vida, eu comecei a pintar na escola. Tinha um curso de pintura, mas não deu muito certo, não. Eu sou muito hiperativo para ficar sozinho muito pintando foco um ali. quadro e tal. E abandonei, assim. Mas sempre tive contato com a arte em geral. E com 15 anos, 14, 15 anos, um amigo meu, de uma banda que a gente tinha, chamava Célula VO, ele fazia... Por quê? Nem lembro porque Célula VO. E aí ele me chamou para ir no TAP, né, que é Teatro Amadores de Pernambuco. Vamos lá ver que eu estou fazendo um curso livre. Eu fui. Comecei a fazer. E aí aquilo ali me encantou, assim, de imediato. E eu falei, eu vou para o Rio. Eu tenho uma conexão com o Rio de Janeiro, sempre tive, porque minha avó morava aqui, então sempre passei férias aqui. E aí eu fiquei com isso na cabeça, essa sina. Eu falei, queria vir para ficar. E aí eu falei, vou morar no Rio de Janeiro. E aí minha mãe não deixava. Você tinha 14, né? Tinha 14, você não vai morar com sua avó, você vai ficar aqui em Recife, não sei o que. Eu falei, quando tiver 18 anos eu vou embora. Dia 18 de novembro de 2003 eu fiz 18 anos. Dia 21 de novembro eu estava aqui de Malicuia. Gente. 3 dias depois. A ansiedade já começou 3 desde... anos assim, mantive o foco. Gente. O que eu não tive na pintura, eu tive no foco de sair de Recife para chegar aqui e começar a estudar. Mas o que você fez essa preparação, assim? Porque você estava decidido. Você falou que ficou nesses 3 anos focado para vir. Você estava se preparando de alguma forma? Eu estudava teatro. Fiquei sim, fazendo lá, entendi. estudando e tal. Naturalmente, eu fui largando a banda, assim, né? Deixando de tocar. Em paralelo, você tocava na banda, fazia coisas com a banda, fazia o teatro, já estava tudo envolvido, né? E aí, durante 3 anos estudando, eu mantive o foco de falar assim, eu vou para o Rio de Janeiro. E aí, cheguei aqui. Como é que foi essa chegada aqui? Lá você já apresentava peças ou era só um curso? Não, a gente fez só estudava mesmo? Eu era terrível. Defina terrível. Não, era terrível. Recife tem a coisa, né, do teatro
das peças do Valdemar de Oliveira, né? Tinha umas peças clássicas que ficavam em cartaz durante anos lá. Então a gente fazia peças assim, tipo de curso livre, né? Uhum. E eu tenho uns finalizando, vídeos assim, né? quando eu olho, eu falo assim, meu Deus do céu, que é isso? Acho que eu não tinha talentos algum, assim. E depois de um tempo eu olhava e falava assim, eu acho que era pra ter sido músico. Mas ainda bem que o universo me encaixou e eu consegui trilhar tranquilamente essa carreira. Mas veja bem, você precisou passar por ele, por esses anos aí, né? Porque se você começasse do zero aqui no Rio, de repente não ia ser tão bom. Eu acho. Tem esse lado também. Aí você chegou aqui. Pronto, chegou, 18 anos, bateu o martelo. Como é que foi? Então, eu tive um lado... essa palavra que falamos muito hoje, né? Mas assim, um lado privilegiado, porque minha avó morava aqui, tinha um apartamento aqui, então eu tive uma base muito forte da minha avó aqui durante os 2 anos iniciais. E... Oi, criançada! Aqui é uma loucura, né? Vai passando as pessoas aqui, Eles são muito fofos. Sempre para uma criança aqui, não, eles são ótimos. E aí... Fofinhos. E aí eu fiquei 2 anos com ela, assim. Então ela foi me dando um suporte inicialmente na minha vida, assim, né? E aí depois fui morar só, quer dizer, só que eu falo dividindo com amigos. Sim, o que já é bem diferente do que, né, você morar com a avó. Sim, né? Precisava me largar pro mundo, assim. Então, com 20 anos, eu já estava morando, dividindo o apartamento, casa. E é aquele processo que é natural quando você sai da sua cidade natal e vai morar em outro lugar. Então, é um processo que você vai dividindo. Às vezes, você divide com 3, 4 amigos. Às vezes, até desconhecidos. E confusões. Uma loucura. E aí, você vai aprendendo com isso. Acho que é o processo natural, né? É a idade de acontecer essas coisas, né? A idade que acontece. que bom que foi ali. E aí você veio, onde que você foi, você já tinha escolhido um lugar para estudar ou você veio para... Cara, eu cheguei aqui e eu comecei a fazer curso livre na CAL, né? A CAL, Casa de Arte Laranjeiras, que é um espaço Estudei muito conhecido, onde também. todo mundo, quase nosso mercado inteiro de atores e atrizes passaram por lá. Nem que seja para fazer um curso rapidinho. Nem que seja um né? curso livre ali de 2 meses e tal. Então, eu comecei ali. Então, eu cheguei no final de 2003 e comecei a fazer ali, né? Alguns cursos. E aí, eu vi que era profissionalizante e eu comecei em 2004. E eu me formei em 2006. Dá uns 3 aninhos 3 anos, ali. são 3 anos. E aí, como é que foi? Como é que você entrou no mercado de trabalho? Então, por acaso, o Hermes, né, que é o diretor da CAL, o fundador Sim. da CAL, ele tinha um grupo de teatro, na época era um grupo conhecido, né, que tinha umas peças bem direcionadas, como Transporting, Laranja Mecânica, Oscar Wilde, e ele tinha um grupo assim de atores e atrizes assim e ele me chamou para fazer. E eu fiz uma peça com ele, a primeira peça que foi Bent, que retratava da época nazista, né? Retratava um grupo de homossexuais na época, que também tinha uma minoria, né? Que foi, sofreu nos campos de concentração, e a gente retratava esse universo. E a gente ficou 2 anos em cartaz, aí foi a partir dali que eu comecei a contar a minha história. E aí você começou a trabalhar de forma profissionalizada. Sim, mesmo, né? Eu tive a sorte, antes de sair da faculdade, já estar no mercado de trabalho, de ter ido para um SESC em São Paulo, da Paulista. Nossa, já em 2005, que incrível. Eu olhava aquilo, indo para São Paulo a primeira vez, falei assim, nossa, mal a gente sabia que ainda tinha que ralar muita coisa. Né? ainda tem, né? Mesmo já... Mas realmente dá uma deslumbrada, né? Você fica assim, uau, teatro grandão. Porque naquela época o teatro ainda tinha essa coisa... tinha esse lugar muito pomposo, sabe? Diferente de hoje, né? Antigamente existia um lugar onde as pessoas de fato iam assistir as peças. Acredito que naquela época ainda existia uma cultura para isso. Vem diminuindo, né? Com o tempo, infelizmente. Cada vez mais. Acho que o digital deu uma oprimida nisso, mas... Enfim, a gente segue, né? Seguimos, ainda tem, né, muita arte para ser mostrada. E aí você ficou trabalhando com teatro, mas eu acredito que você fazia coisas em paralelo também, né? Ou era só Sim, só né? arte? Eu já estava trabalhando já, né? Tem um grupo de amigos, somos amigos até hoje, né? Que é eu, o Alexandre Machafé, que hoje é diretor da SESC Gran Rio, o Nando Rodrigues, que é ator também. Éramos um trio. Então a gente começou a trabalhar de barman nas festas. Então era o que me salvava, assim, né? Então, os eventos e os eventos artistas. eram umas loucuras, né?
Era uma loucura, assim. Todo artista que passou perrengue já fez um evento. E a gente bebia, a gente se divertia, tudo moleque. Então eu fiquei alguns anos trabalhando como barman, assim, junto com algumas equipes, né? E tal. É o que, claro, né, eu tinha uma ajuda quando a coisa apertava, então minha família tinha condições de me ajudar, mas também não queria entregar. Não era fixo, né? Não era fixo. Só se... Falei assim, ó, faltou alguma coisa, tá, te ajuda. Então eu tive o início, não tive esse lugar tão sofrido assim como... Pô, tô 20 anos aqui, né? O que mais tem histórias de amigos, o quanto sofreu, gente o quanto que desistiu, é. Eu digo que, na verdade, a nossa profissão é terrível porque a gente exige muito mais vocação do que propriamente talento. Porque talento não se sustenta. Não. E a gente tem vocação de falar assim, bom, terminou o trabalho, eu vou ficar 3 meses. Não apareceu o trabalho. E a gente ter essa cabeça de sustentar isso e, ao mesmo tempo, te obrigar a produzir e expandir o teu trabalho. E foi a partir dali, naquela época, que eu comecei sem querer transitar, que foi quando eu me formei na Cal e eu fiz uma peça de formação com o Thierry Tremorru, que era da Companhia dos Atores. Ele fez Dom Juan, do Molière. E a gente terminou a formar aquela peça de formação da Cal. Sim, a última. E eu falei, cara, eu vou trazer esse projeto. Eu me lembro que eu tinha uma grana na conta, assim, e eu produzi. Eu não sabia produzir, chamei uma produtora. Uma produtora, uma empresa de produção para fazer uma peça. E a gente teve um sucesso muito legal, assim, que foi uma proposta interessante baseada em cima da pegada da Companhia dos Atores, que era um teatro mais contemporâneo. Então a gente fez uma desconstrução do Dom Juan em cima de todas as imagens que existem do Dom Juan, né? Desde a peça do Molière, a Lacan, que é a coisa mais psicanalítica, né? A imagem donjuanista da coisa, a um Peter Handke, que é um escritor falando sobre o universo do Dom Juan. Então foi muito legal, assim. Então foi minha primeira passagem, minha primeira transição como um aspirante a produtor, né? E a coisa foi que indo. bom que deu certo, né? Deu certo. Você bota uma grana ali, já pensou assim... Nossa, eu já botei tanto dinheiro que você nem imagina. Eu poderia ter um apartamento hoje. Mas não me arrependo de nada. É isso que eu ia falar. A gente faz isso porque é mais forte que a gente, né? Ó, por exemplo, eu sei que uma vez minha família teve que me ajudar porque assim, eu deixava de pagar aluguel para juntar dinheiro para produzir minhas coisas. E aí, sei lá, tinha 22 anos e tal, né? E aí virou uma bola de neve. Quando foi ver, eu fiquei durante 3, 4 anos. Quando foi ver, assim, tinha mais de tantas prestações sem pagar o aluguel. Foi uma loucura. Mas não te cobravam? Não, me cobravam. Eu fui meio que... Eu falei assim, qual foi indo? Deixa pra amanhã. Amanhã eu resolvo. Esse problema é pro Alan do futuro. A gente era jovem, tinha licença poética naquela época. É perdoável, realmente, porque, né? Se você fazer isso com 40 anos, não dá. Não. Mas fazer com 20, você... Meu avô sempre me falou uma coisa que eu acho interessante. Viva bem suas décadas. É isso aí, faz parte. Que bom que você está contando isso que você fez com 20. Ainda bem que eu não fiz com 30, né? Cadê essa maturidade, tá bem? pessoal? Né? Não é para tanto. Aí você produziu. Essa peça ficou em cartaz bastante tempo. A gente foi. Eu me lembro que a primeira apresentação a gente foi ali pro Teatro do Jardim Botânico. Aí depois fomos pro Sesc de Copacabana. E a rodou, né? Rodou. Foi uma peça super conceituada na época, assim. Que legal. E a coisa foi indo, assim. E aí, na época, eu entendi que eu tinha uma veia como produtor. Ainda não sabia fazer, mas sei que eu podia fazer. Então, eu fui me esforçando, assim. Não sei fazer, eu quero saber. Eu tô com dinheiro ali, eu juntei a grana, então eu vou produzir. Já perdi trabalho, as coisas deixaram de acontecer. Enfim, tudo... Nem tudo são flores. Mas que sirvam como aprendizado, né? Dentro desse processo. Então, acho que deu pra Mas ralar quando você bastante. diz que perdeu o trabalho, foi escolha ou foi... Como é que foi isso? Porque por exemplo, produzir... Eu me lembro que eu na sequência eu produzi um curta-metragem sobre assassinos de políticos corruptos. E, cara, o curta ficou maravilhoso. Era um curta, né, na época. Maravilhoso, com o André Ramiro, César Augusto e tal, da Companhia dos Atores na época e tal. Mas, assim, aí brigas, né? De produtor, que não sei o quê. E aí você é muito novo, você não sabe como jogar nas 5 ali. Então, assim, acabou sendo engavetado, sabe? São coisas que fazem parte do processo, assim,
de entender como funciona o mecanismo de produção, né? Que não é fácil, principalmente dentro do nosso mercado. E tem o pós também, né? Eu estava falando sobre isso ontem com o Júnior Vieira, que ele veio aqui, e sobre trabalhos que a gente estava falando sobre esses projetos que às vezes a gente coloca muita energia e não sabe onde vai parar. Porque de alguma forma eles se perdem, não são lançados ou engaveta. Porque tem épocas que isso acontece realmente. E, ok, bola pra frente, porque paciência. Mas foi legal você ter falado sobre dinheiro, porque acontece com muita frequência, né, dos artistas não terem inteligência financeira. Então, eu ia te perguntar se você juntava dinheiro, mas era só juntar dinheiro porque você tinha aquele foco ali, ou você era um cara que gastava muito mesmo quando entrava uma grana? Porque o ator tem hiatos, né? De jovem, assim, eu não tinha consciência tanto do dinheiro. Quando morando sozinho, eu comecei a aprender a lidar com o dinheiro. E eu acho que nós artistas, além de não ter um controle financeiro, eu acho que o principal não tem noção de ter um direcionamento de carreira. Eu acho que, assim, no mínimo 90% dos artistas hoje no mercado, eu não estou falando como ator, estou falando como produtor, como um cara que está há 20 anos nesse mercado, que transita em outros departamentos assim, artísticos. E eu vejo isso, assim, as pessoas não têm direcionamento de carreira, assim, eles não... Enfim, eu acho que aí é uma questão emocional, eu acho que é uma questão muito mais como experiência de vida do que propriamente, sou um bom ator, sou um bom artista em geral. Assim. Tem nada a ver com talento. Mas com alguém mesmo te dando um direcionamento ali, né? Porque vem um trabalho, às vezes não vem outro. Na grande maioria das vezes não vem em seguida. Demora um tempo até você trabalhar de novo numa coisa que te deu uma grana. Olha, eu, por exemplo, até hoje, independente da circunstância de vida financeira que eu vivo, eu sou uma pessoa que eu sempre deixo em caixa no mínimo 1 ano da minha vida. 1 ano? É tempo pra caramba. Então eu tenho esse lugar, sempre tive esse lugar muito planejado de alguns anos pra cá. Por exemplo, eu vi muitos amigos bem profissionalmente de vida, não sei como financeiramente, mas teve que voltar para suas casas, por exemplo, durante a pandemia, né? Se sustentar durante quase 2 anos. E eu consegui passar ileso durante esse processo, porque eu sempre pensei nisso. Se eu não estou com contrato, eu diminuo o meu custo-benefício de vida. É a primeira coisa que eu penso. Então, eu sempre mapeio minha grana mensalmente, o que desce para 1 ano. Porque a gente ganha sempre em bolo, né? Sim. A gente fecha um contrato, então é um valor X. Então, o meu que trabalho, se eu tenho o primeiro contrato do ano, é o meu que trabalha em cima dessa logística. Peguei um outro trabalho, então vou aumentar um pouco minha renda. Então, eu trabalho muito dividindo em 12 meses. Uau! Então, aí eu não sofro com isso. Até mesmo pela questão da vocação que eu falo, né? Acho que é um grande problema hoje, nas nossas cabeças como artista, a gente entender que a gente tem um gap entre um trabalho e outro. Então, imagina, quando eu falo assim, não somos pessoas comuns, porque a gente não trabalha trabalha às 8 horas por dia, é o que eu falo assim, a gente pode passar 3 meses sem trabalhar. Então, primeiro a gente tem que ter condicionamento psíquico para isso. Inteligência, saúde mental. Trabalho, quantas vezes eu passei por isso. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto. E isso, consequentemente, envolve também o lado financeiro da vida, né? Que bom que você conseguiu, a partir de um momento da sua vida, fazer isso, né? Porque realmente é muito fácil a gente pegar essa grana toda, gastar. Às vezes nem propositalmente, você vai no fluxo, as coisas vão acontecer. Meu nome não é Johnny, né? Vou torrar 1 milhão, eu não quero juntar 1 milhão, eu quero e torrar fácil, tudo. Né? Como se eu tivesse... É muito fácil falar. Não, eu vou torrar aqui esse dinheiro aqui. R$10 é fácil acabar? Imagina. Ó, me fala um perrengão que você já passou, mas um desses assim que... Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que, Deus? Eu estou nessa área artística, porque... Um perrengue? Sabe, assim, claro, foram vários, eu tenho certeza. Mas eu tô falando algum que te marcou, assim, que... que dá pra rir, mas pra chorar. Nossa, foram tantos. Eu adoro quando a pessoa fala são tantos, porque... Cara... Me sinto... Ai, falha, eu quero rir.
Olha, não, se for pra rir, eu pensei numa coisa que assim, ficou emblemática Eu na minha quero vida. rir porque hoje eu sei que você vai rir disso, mas que na época você ficou, meu Deus. Foi uma coisa muito simples, mas assim, até hoje eu e o Alexandre Machafel, amigo meu, a gente lembra disso e a gente ri muito, né? Como a gente passou por essas situações, né? O Alexandre ele tinha uma CGzinha 125, uma motinha toda quebrada. Quebrar? E aí eu morava em Copacabana, ele morava ali na Lauro Miller, eu ia de bike até Lauro Miller. Sempre gostei de pedalar, olha aí, eu já estava na minha cabeça, né, desde aquela época. E a gente saía de moto da Lauro Miller até a Cal. E aí, cara, a moto descendo ali Botafogo, ela morreu. Apagou. Em frente ao Botafogo. Aí vem isso aí 7 horas da manhã, né? De manhã, a gente estava indo estudar. Chega a ambulância dando a ambulância não, a polícia dando uma enquadrada, né? E eu não me lembro, acho que a gente estava sem capacete. Enfim, tava alguma coisa... Tudo errado. E aí o cara... policial querendo dar o baculejo na gente, perguntando, vocês são atores? Ah, vocês são atores. Então estão com droga aí, né? Aí começou o negócio. Aí a gente mostrou, cara, a gente tá com livro aqui, somos atores, mas tá começando, tá tudo certo. Enfim, eles entenderam. Depois de um tempo. Eles entenderam. Falaram, vai lá, irmão. Aí eles estavam indo embora, foi ligar o carro da polícia. Aí o carro não ligava. Ah, vocês foram com eles? Não, a gente tava saindo. Ele só parou, saiu, entrou dentro do carro e ia embora. Aí quando ele tava saindo, ele, pode parar aí. Porra, já deu leva, né? Já deu, pode prosseguir. Agora só empurra o carro aí pra ver. Porque a bateria riu. Aí a gente lá, ó, empurrando o carro no meio do em frente shopping da Botafogo, lá 7 horas da manhã, no trânsito da porra. Aí ligou o carro, eles foram embora. Não satisfeito com a humilhação. Não satisfeito, mas assim, agora empurra aí, bota um pouco aí de peso aí pra fazer esse carro girar. Então é uma lembrança que a gente sempre tem, assim, de momentos, né? Vocês empurraram muito ou foi? A gente empurrou, o carro não pegava por nada, mas a gente fomos guerreiros e até o e momento que ele saiu. Não, ele ficou lá esperando, né? A gente. Mas mas a moto não tava ruim? Ela funcionou de novo? Não, a moto tava boa, o carro que tinha barreado a bateria. Eles só pararam a gente. Entendi. Eu achei que a moto que tivesse parado também. Ela tava toda quebrada, assim, no sentido de tava toda errada. No documento, acho que a gente tava sem capacete. E vocês não perderam um centavo dessa vez? A gente já também, né? Quase que pediu dinheiro emprestado pra polícia, né? Rapaz, é capaz de a gente pedir dinheiro e eles emprestarem pra gente. Cara, isso foi bom, essa humilhação foi legal. Conta outro. Não, mas agora uma de trabalho, assim, que você... tava num trabalho, em algum trabalho já envolvido e passou por alguma situação bem difícil. Cara, assim, eu já passei por várias situações. Eu falo uma coisa assim hoje, cada um tem suas experiências de vida, né? Tem gente que gosta da expectativa da vida. Eu sou uma pessoa que eu não gosto da expectativa da vida. Então, eu abdico a expectativa da vida. Aí muita gente fala, mas... é bom isso? Eu falei, no mesmo lugar, eu estava pensando sobre isso hoje, tá? E eu penso assim, às vezes eu converso comigo mesmo, como se fosse uma entrevista. Tipo isso aqui. E eu falo assim, como assim é ruim para mim, uma pessoa que não vive de expectativa? Eu acho que está no mesmo lugar, tanto quanto para você que vive na expectativa, só a forma inversa. Eu achei esse mecanismo na minha vida para não quebrar cara. Então, eu tenho esse mecanismo de trabalho, eu não conto vitória. Nunca? Nunca. Não celebra aqueles pequenos momentos assim? Os pequenos momentos eu celebro, assim, mas, sei lá, já teve situações, por exemplo, de pegar uma novela, pegar um trabalho e tá caminhando tudo certo e te segurar. E aí você abdica de um trabalho para fazer outro e quando vê, fala assim, caiu o trabalho. E aí você faz o quê? Nada, senta e chora. Perdeu 2. É isso. Então, assim, eu já passei por muitas situações na minha vida profissionais que foi uma escolha minha. Então, assim, sei lá, meu empresário, eu converso muito com ele. Ele fala, me chamou pra fazer um trabalho? É contrato. Se não tiver contrato, nem conversa comigo. Não é um lugar de prepotência, de marrentagem, não é nada disso. É um lugar que eu já vivi tanto na minha vida, tantas perdas nesse lugar, que eu gosto de trabalhar com certo. Sim. É o justo. Eu digo que assim, eu levo uma frase comigo que é objetivo alto, expectativa baixa, esforço constante. É isso. E eu acho que o contrato, ele não é
não é nada além do certo, né? Do justo. Não tem por que você falar, uma pessoa, você é muito prepotente, marrento. Não, é porque em qualquer outro trabalho, né, que você vai começar, você tem um mínimo ali de 3 meses de segurança. E vamos falar de carteira assinada, né? Você tem um tempo ali de experiência. A pessoa precisa ter uma noção se vai realmente acontecer. E para você ficar com uma mão na frente e outra atrás é muito fácil. Então é super justo você... Eu acho assim, isso acho que envolve mais coisas, assim, né? Porque Claro. a gente não precisa adentrar tanto, mas é um lugar que, quando eu falo desse mercado cruel, é o posicionamento que hoje, particularmente, tenho do mercado, que a gente trabalha com arte. E as pessoas... E arte envolve humanização. Sim. E eu acho que as pessoas menos humanas estão exatamente aqui dentro. Principalmente do lado do executivo. Então, assim, eu não quero saber se você vai ter que esperar, se você perdeu o trabalho. Ele simplesmente vai fazer com que você empurre com a barriga, porque para ele é interessante. Eu quero você, mas assim, eu também não quero me comprometer. E aí, quando você não perde o trabalho, um exemplo desse, a pessoa fala, pois é, aí é uma desculpa, uma retórica totalmente inútil, que são esses lugares que eu falo assim, são os questionamentos que eu tenho da vida hoje dentro da arte, assim, sabe? E você tem que engolir a seco, porque... A gente tem que engolir a seco. Então, se a gente poder evitar em certas circunstâncias, a gente evita. Eu, particularmente, certas coisas já sei o caminho, onde vai dar, sabe? Então, acho que é questão de delicadeza. Não tô falando de projetos em geral, assim, Sim. sabe? Tô falando de escolhas minhas no mercado do que eu opto hoje para mim. E quando você... Lá atrás você tinha falado que você começou a produzir, né? Se enxergou como um bom produtor e tal. Quais foram os outros caminhos que você também, além de atuar, você resolveu explorar? Que você falou que começou a dirigir, né, alguns projetos e tal. O que você mergulhou mais? Eu, em 2012, eu montei uma produtora, que é a Ikebana Filmes, com a Fernanda Etzberger, que é minha sócia, minha amiga. Tanto que tem uma história com o Tiaguinho, que é o nosso produtor aqui, seria isso? Responsável por esse espaço aqui maravilhoso. Responsável desse espaço aqui lindo que está aqui no shopping. Grande E Thiago. aí, eu comecei a ter essa ideia por uma história que minha mãe conheceu meu pai no Rock in Rio. Enfim, é uma longa história. E desenvolvi um roteiro em cima da minha história e tal. E eu montei essa produtora para isso. Eu juntei mais um dinheiro, eu fui ali, consegui. Eu sempre fiz crowdfunding, sabe? Captação de verba direta e tal. Enfim, o projeto não rolou. Não rolou? Não rolou. Por N circunstâncias, assim. E a aí ideia é muito boa, né? A ideia é interessante. É uma história humana, é uma história em cima de uma carta da minha mãe que escreveu para meu pai, de 5 páginas, que conta toda a história de como eles se conheceram no show do Queen em 85. Então tem uma potência humana ali. Uhum. Mas eu entendi aquele momento que aquele projeto, na real, é um projeto para entender que eu poderia expandir isso. E aí eu falei, cara, eu vou rodar um curta. E aí eu comecei a escrever uma história, comecei a dirigir e produzir junto com a minha sócia. Eu fiz o primeiro curto, o segundo, o terceiro, foi meu terceiro filme, assim, né, a coisa foi indo. Então, 2017 foi um filme que teve grandes participações em festivais, foi que eu, como diretor, fazendo como ator, ganhei um prêmio do Festival de Melhor Ator no Festival de Gramado. A gente foi para muitos festivais, como Havana, tantos outros, Festival de Gramado, tantos outros. Então, essa produtora, e a gente começou a expandir, começou a produzir também para outros projetos, pegar outros. A gente saiu da minha cabeça somente e a gente começou a entender que a gente pode fazer isso, a gente começou a pegar projetos, né, de outras pessoas, de outros artistas e hoje a gente trabalha muito com a coisa muito mais da finalização, de curadoria para festival. Então, existe um mercado muito grande, né, para curtas, para séries, né? Coisas que... O curta, inclusive, tem muitos festivais para curtas, né? Nossa. E é algo que não sei se é tão explorado aqui. Não, bbastante. É porque... Assim, a gente tem, acho que de 6 a 7 grandes festivais no Brasil, por exemplo, que se você pegar, é quase montado em cima de um calendário quase sequenciado, né? Você vê um Cinepé, você vê, sei lá, um festival de Gramado, e na sequência o Festival do Rio, depois Mostra de São Paulo, aí tem Festival de Guarnicê, tem Tiradentes, tem Festival de Mostra de Brasília. Então tem esses principais festivais e tem os subjacentes, né, que eu digo, né, que são os festivais menores que também têm grande importância também dentro do mercado.
Então, Vocês trabalham basicamente colocando produtos nesses... a gente produz também, né? A gente trabalha com produção também, né? A gente produzia antes da pandemia, com a produtora, junto com a minha sócia, a gente produziu um espetáculo que eu dirigi, que a gente estreou na Fundição Progresso, com Masquilha, Juliane Trevisol e tal. Aí veio a pandemia, enfim, a gente ia para um outro espaço também, de teatro, enfim. Então, a gente sempre teve esse movimento de expansão de arte, né, que eu falo. Que eu acho que só viver como ator dá para surtar. Você não deixa de surtar, né? São surtos momentâneos, né? Você não é possuído pelo surto e fica ali para sempre, mas ele vem depois. Eu digo que o ator, assim, para mim, né? Eu digo que artes de atuar, para mim, é uma psicanálise, assim. É uma terapia, que eu digo que eu consigo liberar minhas sombras, né? Meus demônios como ator. Não é um processo tranquilo para mim. Existe sempre um sofrimento, mas eu gosto desse sofrimento, tá? Tá bem resolvido. Eu sou bem resolvido com isso. A arte de dirigir, acho que traz um lugar mais megalomaníaco, que é um lugar da maestria, de você ter o controle sobre o todo. Eu acho que acaba trazendo esse outro lugar meu, da minha personalidade. E tem que eu expandindo agora o lugar da fotografia, que é o lugar que me deixa tranquilo, sereno, em paz. Você só descobriu agora ou você já tinha? Que eu descobri de um tempo pra cá. Eu tenho um processo que eu gosto de fazer um take único, quer dizer, um frame só. Então, às vezes, eu fico muito tempo. Eu tenho ainda uma câmera 5D digital, mas super Mambembe, e eu sou adepto ainda do único olhar fotográfico. Então, às vezes, eu fico muito tempo no mesmo lugar para ter uma única foto. E eu não faço mais nenhuma foto dessa. E, às vezes, uma foto dessa vira quadro ou então não funcionou. Então eu digo que essas três artes nesse momento ali ela vai não muito tem bem ansiedade, então. Nenhuma. E aí me traz esse lugar mais sereno da vida. Ai, que bom que você encontrou esse lugar, né? Imagina, todos eles é virar um foguete, né? Porque... Não, mas é bonito, porque você pensar que tem um lugar ali que você tem a convicção que te traz o equilíbrio, né? Se todo mundo encontrasse esse lugar, ia ser incrível. Pois é. E aí você transformou isso em trabalho também, né? Uhum. Como é que tá sendo isso? Então, eu sempre, quer dizer, sempre não, né? Mas eu comecei... Que pode ser hobby, mas tá virando começou como um hobby, assim. Na verdade, Novo Mundo, uma novela das 6 que eu fiz, que eu comecei a fotografar nos bastidores, com o meu olhar. Então, eu pegava o próprio personagem ali e fazia as fotos. E eu comecei a usar isso nos meus processos, assim, né? De todos os trabalhos que eu faço. Eu tento trazer uma visão do meu olhar em cima. Eu não gosto de pegar uma foto posada. Eu sempre espero um momento ali e falei assim, funcionou. Sem as pessoas perceberem. Então, eu comecei a fazer registro disso. E aí, quando eu fui fazer o trabalho do Cangaço Novo, a série, antes eu falei, vou ficar muito tempo fora. Fiquei 8 meses, né, fazendo esse trabalho lá. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou profissionalizar isso, eu vou comprar uma câmera. Tomar vergonha na cara e comprar uma câmera. E eu comprei uma câmera de um amigo meu e levei, assim, com uma lente, me investi numa lente boa e fui. E aí, durante o processo de 8 meses, eu comecei a realmente fotografar. Entender, tecnicamente, a coisa da exposição, sabe, do ISO, da técnica, né? da fotografia. Comecei a estudar e comecei a fotografar. E aí, naquele período, eu falei, eu já preciso fazer alguma coisa com isso. Assim. Eu falei, eu vou fazer uma exposição disso, eu tenho certeza. Eu pensei isso bem no início. E aí, eu já comecei a olhar com esse... Além de trazer o meu trabalho, eu já sabia que isso ia gerar alguma coisa. Eu estava nesse foco também. Alguma coisa vai sair daqui. Eu não quero fazer nada por nada, não só para desenvolver o meu olhar. Uhum. E aí, durante 8 meses eu fiz. Aí, nesse processo, 3 meses depois, eu chamei o Jota Andrade, que é um amigo meu, artista plástico, artista visual. E eu cheguei para ele e falei, cara, eu tenho umas fotos. Vamos unir forças e você traz a sua experiência. A gente já tem esse trabalho, que ele é diretor de arte, já trabalhou comigo juntos em outros trabalhos e tal. A gente tem uma conexão muito boa artística. E eu fui levando para ele. E a gente já começou a se alimentar ali. Enquanto eu estava longe, a gente fazia uns FaceTime da vida, conversava. E aí, quando eu voltei, depois de 8 meses, a gente, mais alguns meses adentro, tentando entender a história do que a gente queria contar com essas fotografias e tal.
Então a gente começou a trazer dentro da fotografia a coisa da retroluminância, né, que é a luz de LED. Trouxe a ideia de que ele é um aquarelista, né, que se chama, eu acho, né? Uhum. Incrível. Eu falei, cara, vamos trazer também Já aquarela. E aí, já se aprofundou a beça. E a gente começou a trabalhar janelas, assim. Então a gente fazia todos os recortes das fotos de janelas e botava uma janela de madeira toda mambembe. Então a gente já tinha um elemento natural da madeira, da janelinha, né? Todo Esse tem em todos. Processo todo, quase todos. Assim, cada trabalho é um trabalho. O que tem um ponto em comum é a luz de LED, né? O processo das luzes que estão envolvidos em todos os trabalhos. Mas cada trabalho tem uma pintura de uma bike, de uma bicicleta, que foi de uma cena no dia que teve uma chacina na cena, né? E eu vi aquilo, eu fiquei um tempo olhando para aquela bicicleta para tentar voltar um pouco ali, porque estava literalmente banhado de sangue a cena inteira. E eu vi aquela bicicleta amarela ali, eu fiquei um tempo tentando voltar um pouco o colorido ali do pós-cena, né? Emocional ali. E eu fiz essa foto, aí tinha uma luz, assim, eu fiz uma única foto, tava estourado lá de fora. E aí a gente fez o recorte e eu falei, cara, não vamos fazer recorte não, vamos trazer a tua aquarela. Então a gente meio que fez uma aquarela desenhada como se fosse a vista do lado de fora da casa. E aí são várias casinhas com as igrejas muito pequenas, e a gente fez os cortes, agora a gente bota as luzes. Então a gente trouxe as luzes, a aquarela, junto com a fotografia. Então a gente foi transitando nesse lugar. Então a gente já tem 2 anos de estudo para buscar essa assinatura, né? Então acredito que hoje a gente já tem esse... a gente teve exposição no ano passado, né, na Galeria Movimento, no Rio, com a curadoria do Marcos Lontra também, que é um grande curador do MASP. Aí já foi para São Paulo, teve uma outra exposição, a gente está para ter uma outra exposição agora em São Paulo. E a coisa está indo, né? Eu acho que é um processo agora. Super. É um processo e os processos têm que ser respeitados, né? Porque cada processo tem seu tempo. Pelo menos para maturar, ter né? Para ter um resultado bonito. Você acha que você consegue viver sem arte? Não. Eu acho que eu me afogaria. Eu acho que eu morreria. É mesmo? Você nunca tentou? Eu sempre converso com alguns artistas que eles falam, eu já tentei. Já tentei desistir por um momento. Nunca existiu essa possibilidade. Que eu sei que eu acho que eu morreria. Você nunca nem Não existe essa possibilidade, assim. Eu acho. Assim, poderia existir e a gente se transforma, ou a gente é obrigado a se transformar. Mas eu acho que eu não seria feliz. Mas você nunca nem passou pela sua cabeça, assim? Nem no momento mais difícil, assim, de artístico, assim? Nunca, porque eu digo que, quando eu falo da arte da atuação, né, que é um lugar terapêutico e tal, e eu acredito, por exemplo, dentro dos meus processos como ator, que eu acredito, óbvio, né, para eu falar isso, eu já li muita coisa na minha vida, de Stanislavski, Grotowski, a Meisner, Meyerhold, a biomecânica, a Brecht, tudo, Antoine Artaud, para eu falar hoje que agora eu abdico de todas as técnicas e eu prefiro simplesmente atuar, que é viver de fato o personagem. É um lugar muito cruel, que traz muitas feridas, mas é um lugar que eu consigo respirar. Eu sempre falo que depois de um processo desse, por mais confuso que a minha cabeça esteja, tipo, um ano passado foi um ano complicado, né? Pós-trabalho, que tive uma crise, um início de uma depressão pós-personagem e tal, mas ao mesmo tempo me traz um lugar que eu consigo tirar alguns pesos da minha vida. Então, nesse lugar que eu falo, é o lugar que eu não consigo viver sem arte. Porque para mim a arte é um lugar de respiro, né? Eu me transformo, eu digo que eu uso a dor para transformar a arte em amor. Ele te leva ao limite, a arte te leva a um limite, né? Mas ao mesmo tempo ela te traz o respiro. O colorido. O colorido? É porque o preto e branco às vezes é bonito também, né? É. Mas eu entendi o colorido que você está falando. Quando a gente tem um amarelo, quando a gente tem um verde, piscina, quando a gente tem um azul celeste, o lápis lazuli, ó. O cara já vai entrar num lugar filosófico da vida. Eu sempre falo assim, meu Deus, eu sou muito existencial. Eu sou uma pessoa totalmente existencial. Calma. Deixa só nas cores primárias. Tô brincando. Então, bom, acho que
Eu ia te perguntar como você se vê daqui a alguns anos, mas assim, em qualquer lugar que você esteja vai ter arte, né? Não tem como, você acabou de falar. Mas me fala esse quadro aí que você se vê daqui a alguns anos. Eu gosto de Olha, ouvir. você fez uma pergunta, acho tão interessante. Eu tenho um processo, eu vou fazer esse documentário agora, chamado Falso Picadeiro, né, de relatos de pessoas. É lindo esse nome. Nossa, adorei. E eu tenho um processo que eu já fiz, eu desenvolvi esse trabalho, fiz durante 6 anos, até um pouco antes da pandemia. Que eu digo, o nome se chama Falso Picadeiro porque eu não tô lá para te colocar o nariz de palhaço e dizer que você é um palhaço. Na verdade, eu uso a palhaçaria, o psicodrama para se desconstruir e entender que a base da palhaçaria, que é a base do autoconhecimento, né? Eu sempre digo que botar o nariz na cara é muito simples, basta assumir sua desgraça, e a palhaçaria é isso. É um lugar que eu juntei isso na minha vida dentro desse trabalho. E eu uso esse trabalho hoje, deixei de fazer por receios de hoje que a gente vive num momento muito delicado, por exemplo, de assédio moral, por exemplo. Eu particularmente acho muito delicado porque a partir do momento que a gente trabalha com a palhaçaria, a gente não pode pedir licença. Isso que eu acredito. Então, se eu vou trabalhar a tua desgraça, né, eu preciso apontar o dedo para mim primeiro. Se eu vou trabalhar a minha desgraça, né, eu tenho que apontar o dedo para mim, entender qual é a minha ferida. E eu não posso pedir permissão para isso. Eu tenho que ter uma base para você cair e eu te dar a mão. Mas se tudo que a gente fizer hoje, que eu acho que a arte está muito moral, tudo que a gente fizer e pedir licença, não existe mais arte. Não existe mais a técnica da palhaçaria, não existe mais o palhaço, não existe mais a desgraça. Tudo isso está envolvido num lugar, numa redoma, que eu acho que é um momento importante de transformação que a gente está vivendo hoje, mas ao mesmo tempo é muito perigoso, porque tudo isso são elementos que fazem com que a gente se afogue. E se a gente não ter essa busca de autoconhecimento, é muito difícil hoje, gente. Eu vou voltar ao assunto, mas para terminar, é muito difícil hoje a gente falar qualquer coisa sendo muito realista, porque você se torna uma pessoa pessimista. Eu falei, ser realista demais é pessimismo? Ou ter uma busca de entendimento realmente de fato que a gente está vivendo na humanidade? Uhum. Então, a situação que a gente vive hoje eu acho muito delicada. Ao mesmo tempo, é importante. Mas é uma faca de dois gumes, porque a gente está se autodestruindo. A gente não pode falar para o outro a tua desgraça. A gente não pode apontar um dedo. Ninguém quer saber da dor do outro, nem quer saber a própria dor. Uhum. Então, assim, e se a gente fala sobre isso, onde é que está a arte? A arte é vida. E a palhaçaria eu acho que é a base principal da arte. Que eu acho que é a única arte dentro de um processo de trabalho que consegue buscar, de fato, um autoconhecimento. Por que eu te faço uma pergunta, por que o nariz de palhaço é vermelho? Tem a ver com... Nossa, eu ia falar sangue, né? Não. Vai lá, sem julgamento. Não, eu pensei em dor. A primeira coisa que me veio à mente foi dor. É de tanto cair com a cara no chão e tanto chorar. Por isso Então, que o nariz é dor. Tem a ver com o sangue também. Então é isso, assim. Então é o que eu vejo da palhaçaria. E aí, chega onde eu quero, para finalizar e responder a tua pergunta. Dentro desse processo do que eu vivo, eu tenho um trabalho no final que eu falo assim, cara, você me apresente um número que me faça rir ou me faça chorar. E aí eu sou o bufão da história, que aí realmente eu vou ser muito cruel. E essa pessoa, eu já passei por situações assim, que eu tive que, por exemplo... Cara, eu já passei por situações muito bizarras dentro desse. De pessoas não conseguirem fazer eu rir ou chorar. Eu tô falando eu e uma turma em volta, né? Uhum. Eu faço um picadeiro de um trabalho de teatro de rua, né? Circular. E muitas vezes pessoas entram em desespero. E esse desespero é onde eu quero entrar. E óbvio que depois tem um afago da minha mão e de todas as mãos ali presentes. E no final de todas elas eu sempre pergunto, como você se vê daqui a 30 anos? E a maioria das pessoas me respondem, eu falo assim, me responda rápido, tá? Me responda. Nenhuma delas, ou quase nenhuma, me sabe responder. Quando eu respondo, eu falo assim, eu quero ser feliz. Quero ter... Não estou falando sobre isso. Eu estou falando uma imagem. Uhum. Como você prospecta isso numa única frase. E eu respondo, quero ter uma casinha no campo, vendo meus filhos correrem junto com seus animais. É isso. Uau. Acho muito lindo você querer transformar isso em... Essa dor em arte, porque a dor não vai deixar de existir.
Então, se pelo menos existe a possibilidade de transformar ela em algo bonito, quer dizer, bonito, entre aspas, mas é um projeto muito... Ele é muito significativo, né? Porque aquela dor ali, ela vai ser ressignificada de alguma forma. Você fala uma coisa bonita, quando você fala a palavra bonita, a gente sempre tem um cuidado, mas a dor é bonita, quando você sabe transformar. É o seu projeto, né? É esse projeto, que aí é chamado Falso Picadeiro. Eu estou buscando relatos de pessoas, eu estou recebendo relatos incríveis, assim. E eu comecei a perguntar, eu já estou chamando algumas pessoas certeiras, assim, eu já estou aprofundando mais a história. Eu falei assim, por que você quer contar? E eu já ouvi de pessoas assim, falando assim, eu nunca falei nem pro meu psicólogo. E eu ouvindo as pessoas mandando pelo meu Instagram, chorando de soluçar, assim. E aí eu comecei a contar essa história, eu lembrei uma outra história, e eu lembrei que minha avó queria me matar quando eu era criança. Sua avó? Não, essa é uma pessoa falando, sabe? Gente. E vai mexendo. E eu pergunto, por que você quer expor se você nunca expôs? E muitas delas eu ouço porque eu acho que eu posso ajudar o outro. E também vai ser uma forma de libertação minha. E aí eu comecei a entender que o propósito desse trabalho é muito maior. Então eu abdiquei de várias coisas que eu tinha de ideia de elaborar um mega trabalho de documental, de falar que na verdade o documentário é uma coisa muito mais simples do que eu imagino. E o que tem de potência desse trabalho não é a movimentação de câmera, nem a narrativa dentro da história do documentário, é simplesmente o relato dessas pessoas. Uhum. Então, é esses relatos que vão servir para contar a minha história. E é basicamente isso, né? A gente, às vezes, começa de uma forma de enaltecimento, de falar assim, vou fazer um trabalho, vou para festivais. É óbvio, a gente sempre pensa nisso. É a visão maior, né? É uma visão maior da coisa, mas está embutido também o lado egocêntrico da coisa, porque a gente acaba enaltecendo isso e esquece o propósito do que é o trabalho. Sim. E aí, quando eu falei, né, antes de começar a entrevista, eu falei, cara, começou a me gerar uma certa ansiedade ao ver esses relatos, porque são muito fortes. E essas pessoas me falaram, tudo bem, pode ser que nem entre, mas eu só queria falar e obrigado por ter me respondido. Eu estou respondendo a todos eles. Obrigado por ter me respondido. É tipo, caralho, eu preciso de uma mão de alguém, eu não tenho mão. As pessoas nem se conhecem. Eu não culpo. E eu comecei a perceber que eu julgo muito as pessoas. E eu comecei a entender, em pouco tempo, que sirva como transformação, de entender que esse trabalho é um lugar que quantas pessoas, de todas que a gente julga, a gente não sabe do que essas pessoas passaram na sua infância. Zero. A gente não sabe. E é muito fácil a gente apontar o dedo, né? É muito fácil a gente lutar contra a intolerância, porque você não tem um pensamento igual ao meu, e a gente acaba sendo muito mais intolerante, mais do que a luta contra a intolerância que a gente combate. Essa é a minha grande discussão da vida. Então, às vezes, eu prefiro nem entrar em discussões em políticas, em blá, 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 que eu acho muita balela demais. É muito superficial. É muito superficial, porque essas pessoas que têm um posicionamento, principalmente, nem vou entrar nisso, mas principalmente o lado político da vida. Se o teu pensamento for contra o meu, então você está errado. Então, eu estou apontando o dedo na sua cara. Uhum. Eu falo, mas você não é artista? Por que você está sendo tão intolerante? Por que você não tem um poder da escuta? Por que você não entende o outro? Não faz o menor sentido você querer impor algo pra mim. Mas a gente impõe. Super. E aí eu volto. Por isso que eu acho que dentro da nossa arte, que a gente fala, que temos artistas, que a gente trabalha sobre humanidade, sobre a palavra, acho que a principal da nossa arte é generosidade. Eu não vejo nada disso. Mesmo. Ironicamente. Ironicamente, eu acho que são as pessoas mais egocêntricas. Tem uma frase do Bardot, que eu acho que é do Inarritu, que ele fala, um filme que ele fala assim, prove o gole do sucesso, boceje e jogue fora, porque senão ele vai te envenenar. E todas as pessoas que vivem aqui, a gente tem um lugar que é o coração satânico do Al Pacino, né? Qual o pecado predileto que a gente vive? É a vaidade. Então, é o que nem político. No fundo, o artista é igual ao político. A gente precisa estar num palanque. E quanto mais likes e mais, como gladiadores romanos, a gente apontar o dedo assim, a gente parece estar no domínio de um clã. E a gente acha que é o imperador naquele momento, faz o que a gente quiser. E a gente tem um poder de empurrar o outro à margem da sociedade e matar o outro. Porque eu tenho que aquele pensamento daquele outro não é igual ao meu. E aí existem os cancelamentos, existem todos esses lugares que eu acho super perigosos. E é um lugar que eu prefiro nem entrar, eu nem executo no meu Instagram, eu só posto. E assim, eu não tenho nem stories. Eu não vejo nem stories de ninguém. É tudo silenciado. Porque assim, eu estou vendo essa humanidade. Eu acho que a gente está chegando num lugar que... É muito perigoso. Já é perigoso. Eu acho que é disso a pior.
É muito perigoso e tem uma linha muito tênue ali, né? Que às vezes as pessoas não enxergam, né? Ou enxergam e fingem que não enxergam, enfim, mas é realmente um meio muito perigoso. Que da mesma forma que te dá muitas possibilidades, te afunda rapidamente num precipício. Então, eu fiquei muito feliz de saber que você está usando a sua arte para o bem, enfim, para dar voz a histórias e colocar um pouco de cura, né, de amor. Eu não sei quando vai ficar pronto, mas eu já não vou falar que quero ver logo, porque senão vai gerar mais ansiedade, mas eu acho que o processo já está sendo bonito e eu tô muito feliz de ter conhecido um pouco mais da sua história e espero que você que a sua arte tenha vida longa, assim, que sejam muitos outros projetos além desse que envolvam as pessoas de forma carinhosa, né? De fato, que seja uma coisa generosa, né? Que seja uma arte mesmo para mudar, uma arte que transforme, né? Não só uma arte que seja sobre você. Porque o objetivo desse projeto também é mostrar para as outras pessoas que a gente não consegue nada sozinho, né? E você está enxergando um lugar da sua arte que ela só é bonita por conta do outro e a gente vai vivendo várias pontes em vários processos que a gente às vezes esquece de que o processo é que transforma a gente. O processo é muito mais importante que provavelmente o ato final da coisa. Exatamente. O processo é a coisa em si, né? Porque o resultado final só existe porque você passou por tantas coisas. Eu sempre pergunto, o que é mais importante, o criador ou a criatura? Você pergunta, mas você sabe a resposta? Eu sei. Quer dizer, é o que eu acredito. Porque você acredita, né? Eu acredito na criatura. A gente é simplesmente um instrumento ali. E quando que a gente fala sobre humanidade, que antecede o lado do artista. Uhum. E quando a gente entender que a nossa criatura é maior que o nosso criador, eu acho que ele entendeu o ápice e o objetivo da arte na Terra. Parece meio platônico ou lúdico demais, mas eu acredito muito nessa realidade. Que entender que assim, eu sou o criador, né? É muito mais importante do que eu estou dando. Assim, eu estou enaltecendo de fato eu. Eu já trabalho com espelho, então são mais espelhos para me enaltecer como criador? Não, acho que a criatura é muito mais importante. São os personagens que são mais importantes. Criador não é nada, né? Você é criatura. Depois que deu a vida, a potência maior é a criatura, não é mais o criador. O criador ele só foi ali a partir do momento que ele deu. Falou assim, te dou a vida para isso. O resto, o criador morreu. Mas é difícil, né? Mas eu acho que é um processo. Não tô falando de mim, não. Tô falando assim, é difícil olhar assim, né? Abdicar do seu lugar ali, né? De criador. Acho que a gente nunca quer. Então. Como é que você vai falar? Não, mas deixa lá, não tem nada a ver com isso, não. Não, preciso estar ali segurando, né? Uhum. Alan, muito obrigada. Obrigado você. De verdade, fiquei muito feliz. E sigam o Alan. Acredito que ele vai postar em breve coisas novas sobre o projeto. Postarei. Porque é um super projeto, né? Então, em breve teremos notícias do Falso Picadeiro. Mas não só por isso, porque eu acredito que artistas que têm boas histórias para contar têm que ser ouvidos. Então, é isso. Em breve a gente vai estar com esse episódio no YouTube. Então, sigam Não Foi Sorte. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.